é tão sensível, nada é tão específico, não tem Doppler, não tem outro sinal de imagem que se reproduza tão bem quanto a compressão. Então é isso a mensagem que a gente precisa levar, é isso que a gente precisa para a prática, que o nosso exame de compressão tem capacidade de identificar a trombose e de dar o nosso diagnóstico e ajustar o nosso manejo. Aqui um caso clínico, então, aquele nosso paciente inicial, né, tem um quadro de hipoperfusão, a gente não sabe se é uma celulite, a gente não sabe se é uma TVP com TEP. Se é esse o vaso que eu enxergo dele, bom, aqui tem uma artéria, que o formato dela se mantém, aqui tem um formato mais elíptico, e quando eu faço a compressão, parece estar PEV. Então, aqui não me parece ter nenhum problema nesse vaso para eu dar um diagnóstico de TVP, por exemplo. Imagino que todo mundo concorda. E aqui, gente, o que vocês acham? Reparem, né? Eu tenho um vaso aqui mais profundo, de paredes bem regulares, e com boa vontade aqui uma parede espessa, então aqui tem uma artéria. Aqui eu tenho um vaso menorzinho, né? Se a gente, com boa vontade, a gente lembra daquela imagem que a safena era uma orelhinha, acho que isso aqui é uma safena. E aqui eu tenho outro vaso, né? Mais escuro, em algum momento parece ficar cinza, parece ficar trombo, mas não é todo ele. Isso aqui me parece ser uma veia femoral comum, com trombo, faço a compressão, a safena até desaparece, mas a femoral comum não. Com isso, fica fácil de eu fazer o diagnóstico. Uma dica importante para esses pacientes, que os radiologistas também usam muito, é a gente ter sempre uma comparação bilateral, né? Então, se eu tenho dúvida de um lado em encontrar doença, em bater o martelo, nunca fiz um exame antes e dizer que o paciente tem TVP ou não, bom, compara com outro, se for muito diferente, daqui a pouco eu consigo salvar as imagens, consigo enviar, isso aí já vai me dar um reforço na minha técnica para eu ter mais convicção em dizer que aquele achado é anormal. De novo aqui um outro caso, essa aqui era uma paciente que tinha tido uma parada no domicílio, era uma paciente jovem que usava anticoncepcional, tá até o áudio aqui. Reparem que tem uma artéria aqui embaixo, lembrem da mudança de sintopia, né, quando a gente fala da apoplítea, a artéria aparece embaixo e a veia aparece em cima, e reparem o tamanho que está essa veia e como ela está ecogênica, né, isso aqui é uma trombose de apoplítea que a gente está identificando. Tem até a piadinha dele, a compressão gentil, porque ele não quer que o trombo se solte, né? Recapitulando então com vocês aqui a questão da anatomia. A grande questão é ver onde é que as bifurcações para a gente garantir que a gente não está perdendo pontos importantes para achar nossa trombose. Primeiro ponto que a gente tem que se preocupar seria essa junção, né, da femoral comum com a grande safena, que é essa imagem aqui, eu tenho a veia, tenho a artéria aqui do lado no formato sempre regular, e tem essa orelhinha, desculpa, a orelhinha está aqui, ó. Tem essa orelhinha aqui que é a entrada da safena. Na verdade, aqui eu consigo ver duas artérias, que essa metade tem uma artéria, que essa metade tem outra. Isso aqui varia conforme o paciente estava revisando para a sala de hoje, o pessoal dizendo quanto não é incomum ter variações na anatomia, às vezes até 25% dos casos, a questão de conseguir se orientar o que é artéria, o que é veia, e entender o que é o que é. Segundo ponto, né, conseguir ver essa bifurcação, a gente não se perder na questão da femoral superficial e femoral profunda, né? Quem mais nos preocupa é a femoral superficial. Seria essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma artéria, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho a femoral superficial e aqui eu tenho a femoral profunda. Por que que os radiologistas, né, chamam essa femoral de superficial, né, para nos causar tanta confusão, para nos fazer errar quando a gente lê o laudo deles? Simplesmente é pela questão que a gente já tinha conversado da orientação espacial das estruturas, que a gente falou na semana passada. Aqui no cantinho da tela, do aparelho do ultrassom, todos eles sempre têm uma régua, né? Então, reparem, aqui é o 0, aqui é o 4 centímetros, né? A marca aqui do 3, do 2, do 1. O que isso quer dizer? Que esse vaso aqui está mais ou menos a 2 centímetros de profundidade. Então, ele é mais superficial do que esse outro, que vai ser o menor, que está a 13. Então, por isso que dá essa confusão de nomes, mas, de fato, essa veia que é superficial é a veia que é mais importante, a gente precisa lembrar disso, e vocês concordam comigo, né? Bem compressível, a gente faz força aqui, ela desaparece por completo, enquanto as artérias não parecem mudar muito o seu diâmetro. Até a veia femoral profunda comprime bem e desaparece. E a outra bifurcação que a gente vai olhar, a região poplítea. Aqui é aquela imagem que a gente tinha visto antes, né? A gente vai tentando comprimir aqui. Aqui a gente não consegue ter compressão nenhuma, né? Tem um trombo completamente oclusivo nessa região.
E esse aqui, deixa eu até voltar para o outro. Quem se anima a dar uma opinião, né? O que é essa imagem? Chega a parecer uma coisa até meio bizarra, né? Porque parece quase uma careta, né? Um olho de pirata, alguma coisa assim. Mas olhem só que pegadinha. Aqui tem uma artéria, aqui eu tenho outra artéria, com boa vontade a gente vai conseguir identificar. E aqui eu tenho uma estrutura elíptica que é compressível. Então, na verdade, isso aqui é uma região inguinal. Os meus vasos estão aqui embaixo. Embora me chame muito a atenção nessa parte aqui de cima, isso aqui não era vaso, né? Eu olho isso aqui e me faço pensar em trombose na hora, mas não, isso aqui não é uma trombose. Isso aqui é outra estrutura que está mais anterior na região inguinal do que os vasos propriamente. Na verdade, esse paciente era um paciente que tinha um linfoma, que já era uma doença refratária, isso aqui são linfonodos que esse paciente tinha, que inclusive eram palpáveis, a gente conseguia identificar. Como está descrito aqui, limitações do método, o linfonodo pode até parecer um coágulo, né, dentro do vaso, fazer esse anel hipoecogênico, esse anel pretinho ao redor do linfonodo. Reparem aqui, ó. Olha como aqui está ecogênico e aqui está pretinho, né, parece como se fosse ser um vaso. Bom, isso é um linfonodo. Como é que eu faço para diferenciar um do outro, né? Para saber o que é um vaso de fato, o que é um linfonodo? Bom, eu posso palpar, isso de fato vai me ajudar, mas a grande dica para poder diferenciar um do outro é eu deslocar meu aparelho do ultrassom mais para cima e mais para baixo. Se eu estiver avaliando uma estrutura como for um linfonodo, eu vou subir, sei lá, 2 centímetros, ele já não está mais ali. Ou eu posso mudar 90 graus, descobrir que isso aqui, ao invés de ser uma imagem tubular, é uma imagem, né, de uma circunferência, né, mais esférica do que um vaso propriamente. Só assim eu consigo ter convicção para reconhecer as estruturas e dizer o que é o que. Da mesma maneira, quando eu vou avaliar a região poplite, eu posso encontrar um cisto de Baker, né, que é aquele cisto sinovial. Para eu saber se é um cisto, se é um vaso, a dica de novo, mover, né, para cima, para baixo, ou rotar o transdutor para conseguir identificar melhor se o objeto é tubular ou se é um objeto circular, né? A gente tem que lembrar que o ultrassom ele sempre nos dá um eixo, né, nos dá uma faixa de ultrassom em linha reta, né, faz aquele corte do ultrassom, que é mais ou menos como se fosse a espessura de um cartão de crédito. Então, para eu conseguir entender como é de fato a estrutura, né, se é um vaso tubular, ou se eu estou lidando com um linfonodo que vai ser uma bolinha, eu preciso escorregar o aparelho ou rodar o aparelho para, com isso, conseguir construir na minha cabeça uma imagem em terceira dimensão e entender, afinal, o que é o que. Um outro problema que pode acontecer são em situações de pseudoneurismas e hematomas, né? Porque daí eu tenho um artefato, eu tenho uma imagem diferente ali em meio a essa região vascular, que pode ser um problema. Para isso, a gente vai ter que usar o Doppler, mas isso vai ficar fora da nossa aula inicial, que a gente, do nosso objetivo de hoje. Como conclusões, então, dessa apresentação de TVP, lembrar, né, todos vocês sabem como o TVP barra TEP, né, são doenças que são muito prevalentes e potencialmente graves. A ideia do exame do ultrassom é de um exame que é simples, ele é rápido, não leva, sei lá, 10 minutos para fazer esse exame, e a gente consegue, com um achado muito rudimentar, que é fazer esse teste da compressão, ter uma informação muito relevante. Lembrando daquele slide lá do começo, ele é muito específico, o achado da TVP no ultrassom. Se eu não consigo comprimir o vaso, tem alta probabilidade de ter trombose ali. Então eu posso já fechar com esse diagnóstico, anticoagular meu paciente, assim por diante. Se o exame é normal, isso não descarta por completo, né? Eu preciso avaliar outras coisas, daqui a pouco, baseado no risco, baseado no dedímero, eu vou até acabar lançando mão de fazer um angiotomo do paciente, porque só o ultrassom não vai ser suficiente para descartar. Porém, quando ele é positivo, eu posso confiar nele. Da mesma maneira, um ultrassom negativo, eu não posso esquecer que o recomendado é eu repetir esse exame dali a 5, 7 dias para ter uma maior convicção diagnóstico. E outra dica que eu acho que é sempre importante lembrar, se eu comparo o bilateral, o meu exame fica mais fácil de interpretar, eu consigo ter muito mais certeza se o meu achado é normal, né, se é simétrico, ou se ele é assimétrico, consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo. Agradeço aí de novo a vocês. Hoje eu acho que a tal da filmagem não deu certo, mas da aula inicial já ficou ali. E até o próximo domingo, então, que a gente vai falar da punção vascular. Um abraço a todos, boa semana.